Boa noite a todos, que a doce paz do Divino Mestre nos envolva, para que a nossa noite seja uma noite de muito aprendizado, de muita reflexão. E para iniciarmos, do livro Fonte Viva, a lição de número 73, intitulada Estímulo Fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E a reflexão de Emmanuel nos diz: não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para o momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então, com esta belíssima reflexão, nós estamos mais uma vez reunidos nessa casa abençoada e elevamos, Pai, os nossos pensamentos a Ti em agradecimento por tantas bênçãos. Bênçãos que muitas vezes não paramos para refletir sobre elas e para agradecer por elas. Faz-nos, Pai, pessoas que saibam dividir o que têm, que saibam compartilhar as bênçãos recebidas por todos aqueles por quem cruzar pelos caminhos. Faz-nos, Pai, pessoas mais fortes, de fé mais viva, de ânimo e disposição, para não só cumprirmos com as nossas obrigações, com as tarefas que abraçamos, mas para podermos darmos um passo a mais. Que Jesus, o nosso Mestre, seja sempre a luz a guiar os nossos caminhos. E que Dr. Bezerra seja para nós sempre inspiração de homem trabalhador, de homem de fé. E assim, sob os cuidados da espiritualidade amiga, damos por aberta a reflexão da noite, rogando ao Pai inspiração, serenidade para o Washington, nosso companheiro, que nos falará. Que Jesus nos guarde, nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Então, Washington, com a palavra. Que a doce paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz.
Gratidão a Deus pelo dom da vida, a Jesus por salvar-nos da ignorância, a Maria por seu amor, misericórdia e por nos ter recebido como filhos, a espiritualidade pelo cuidado, a casa pela oportunidade de trabalho e estudo e nossa querida presidente Carla pelo convite. Sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Agradeço a presença de todos, aqueles que não vejo e aqueles que vejo. Peço a espiritualidade que me inspire, que me faça instrumento, para que eu possa passar devidamente tudo aquilo que estudei e que é merecido ao capítulo apresentado. Eu apresentei um estudo sobre este capítulo lá no Dias da Cruz, quando eu fazia parte. Então, foi um estudo resumido e eu precisei de 2 dias de estudo, com 1 hora, ou seja, 2 horas, para apresentar o estudo resumido. Então, o que eu vou apresentar para vocês é apenas um petisco, tá? É um belisquete. Então, fica aí a responsabilidade de visitarem o capítulo, porque ele é muito rico. Ele tem poucas coisas que ele aborda, né? Então, seria interessante fazer a visita de cada tópico, porque ele é muito explicativo, né? E nós realmente conseguimos entender toda a mecânica por trás, principalmente dos milagres. Bom, em alguns momentos eu vou contar com a participação de um de vocês para fazer a leitura dos textos citados, para não cansarem de ouvir a minha voz e para me dar um refresco também. Da outra vez foi uma palestra musical, hoje, infelizmente, pela quantidade de assuntos, né, que eu tenho que abordar, eu não vou conseguir inserir as músicas, mas tem um fundinho aí musical para ir embalando vocês, né? Bom, o ser humano é uma espécie curiosa, questionadora, investigativa e pesquisadora por natureza. Por isso tem a necessidade de ter explicação para tudo. E quando não tem explicação, geralmente coloca como sobrenatural, como milagroso, como místico, como mágico, até como extraterrestre, né? Por isso passou anos acreditando que as intempéries da natureza eram obra da ira dos deuses, né? E passou até a fazer oferenda para aplacar esta ira, até que adquiriu conhecimento e para compreender que eram apenas eventos naturais. Boa noite, pode se sentar. Seja bem-vindo, viu? Bom, os prodígios de Jesus, tidos como milagrosos. Bom, no meu entendimento, o milagre é tudo que extrapola a nossa capacidade de execução, o que não pode ser repetido e o que não pode ser explicado. Eu não vou entrar na questão do milagre, no conceito do que é milagre, porque a Ana já fez isso na sua palestra, então eu não vou me repetir. Mas eis o que Kardec diz a respeito nos itens 44 e 62. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se encontra fora das condições da humanidade e que não se acha comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Porém, pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades jurídicas, aquelas faculdades atingiram nele proporções acima das que são vulgares. Enquanto os racionais não acreditam no que foi produzido por Jesus,
entendendo como lendário, mítico, o Espiritismo vem dar uma explicação natural sobre o assunto, provando sua possibilidade não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas nas mais vulgares condições. Desde que o Espiritismo surgiu, com a publicação em 1857 do Livro dos Espíritos, ninguém mais pode alegar ignorância sobre vários assuntos. Muitos assuntos que eram ocultos, que eram misteriosos, passaram a ser desvendados com o surgimento da doutrina dos Espíritos. Algumas coisas eles tiveram que reter, algumas respostas ficaram ainda, algumas perguntas ficaram ainda sem respostas. E Kardec obtém a orientação de que nós ainda não estamos devidamente preparados para ouvir essas verdades. Então, algumas coisas realmente ficam no ar, mas à medida que vamos seguindo na nossa evolução, na nossa escala evolutiva rumo à perfeição, adquirimos principalmente o conteúdo moral, e o intelectual, obviamente, para compreendermos os demais mecanismos. Então, em concordância com o que Kardec falou, os feitos de Jesus não podem ser considerados milagres, porque nós conseguimos replicá-los e explicá-los. Está tudo dentro da lei de magnetismo e também da manipulação de fluidos. Então, era natural para Jesus a manipulação dos fluidos, do magnetismo, porque ele, além da elevação moral, ele tem o conhecimento para exercer e para manipular essas forças. Então, assim como era natural para ele manipular o magnetismo e os fluidos, também é natural para mim pegar um violão e tocar. Então, cada um com a sua habilidade. Por exemplo, a Tia Sé, que é tão para cima, tão espiritada, ela fala muito bem em público. A Ana tem uma segurança também nas suas apresentações, enquanto outros precisam de Rivotril, maracujina, 2 litros de chá de camomila, e as pernas ainda continuam tremendo para poder falar em público. Então, cada um adquire as suas habilidades e vai se tornando natural, formando a sua pessoa, o seu caráter, e aquilo passa a ser a expressão do que ela é. Então, era natural para Jesus. Mas aí podem me questionar. Tá, já que eu consigo replicar e explicar, então será que eu consigo aplacar a tempestade, como Jesus fez? Será que consigo andar sobre as águas? Promover uma pesca abundante? Transformar água em vinho? Expulsar demônios? Curar pessoas instantaneamente? Obviamente que eu vou responder não ainda. Porque em João, capítulo 10, versículo 34, e capítulo 14, versículo 12, Jesus afirma que somos deuses e que se tivermos fé, poderemos fazer coisas ainda maiores que as dele, aliado ao conhecimento técnico, porque não é simplesmente pela força da vontade. Existe toda uma técnica para a aplicação daquele conhecimento. Assim como não é só simplesmente sair e aplicar um passe numa pessoa. É lógico que o talento, a boa vontade são bases para desenvolvermos qualquer tarefa. Mas o conhecimento daquilo que estamos fazendo, ele é crucial para fazermos bem feito e atingirmos o objetivo desejado. Porém, pelo fato desses prodígios não serem considerados
como milagrosos, não significa que a importância de Jesus para nós deva ser diminuída. Mas vamos falar um pouco sobre Jesus. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Ele é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade da Terra. Jesus é o único ser da sua escala ascensional a encarnar entre nós. O ser mais puro que já viveu entre nós. E seu maior sacrifício não foi passar pela vida, passar por todos os sofrimentos ao longo dessa vida, além daqueles que passou após ser preso e no Calvário. Então, a sua descida vibracional do reino angélico onde se encontrava para o nível grosseiro no qual nós nos encontramos ainda, foi um sofrimento bem maior. Mas eis o que Ramatiz nos diz no livro Sublime Peregrino, que foi psicografado por Exílio Mais. A fim de vencer a distância vibratória existente entre o seu fulgente reino angélico e um mundo terreno sombrio, Jesus empreendeu um esforço indescritível de autorredução, tão potencial quanto ao que um raio de sol teria de exercer em si mesmo para conseguir habitar um vaso de barro. Para alcançar a matéria na sua expressão mais rude, teve de submeter-se a um processo de abaixamento vibratório perispiritual, de modo a ajustar-se ao metabolismo biológico de um ser carnal. Não poderia ligar-se de súbito à substância grosseira da carne, antes que a ciência divina lhe proporcionasse o ensejo favorável e as providências indispensáveis para uma graduação de ajuste à frequência comum da Terra. Precisamos ter em mente que Jesus já estava liberto da necessidade de encarnar há milênios. Ter em mente que o sistema no qual Jesus se desenvolveu, como nós estamos nos desenvolvendo no nosso, já se extinguiu há milênios. Então, só para termos uma ideia do quão como é que me fugiu a palavra? Não é velho. Não é elevado. Experiente. Do quão experiente é o Espírito de Jesus. Elevado, com certeza, na escala angelical. Então, essa descida, a qual Ramatiz cita, ela demorou entre 1000 e 1500 anos. Então, ela foi feita em camadas, construindo cada corpo, né, que está relacionado ao ser encarnado do nosso órgão, até chegar à reconstrução do seu perispírito, para enfim poder chegar até a nossa escala grosseira. Né? E ainda nesse período tiveram os precursores, os profetas, os sábios, preparando a psicosfera da Terra para o recebimento do Consolador, do Messias, que veio nos trazer a Boa Nova. Então nós temos as curas. Grande parte dos feitos de Jesus estiveram relacionados às curas
e expulsão de demônios, que nós conhecemos como desobsessão. Então, pela sua capacidade elevadíssima, ele estava mais deslocado do corpo físico do que o normal. Então, seres de grande ascensão espiritual e moral têm essa característica. Então, os santos, né, São Francisco de Assis, não estou classificando como um santo, mas está quase lá, que é o nosso querido Chico, também tinha esse deslocamento, o próprio Divaldo, e isso permite ao encarnado a chamada dupla vista, que é a visão tanto do mundo físico quanto do plano espiritual. Isso de forma conjunta. Então, o Divaldo mesmo, até no seu próprio filme, fica patente isso. Às vezes ele não conseguia diferenciar o que era espírito do que era encarnado, de tão nítido, né, que era aquela presença. Então, Jesus exercia isso em plena capacidade. E para ele era natural, extremamente fácil, fazer uma leitura das pessoas, né? Enxergar os espíritos ao redor dessas pessoas, enxergar o perispírito e a enfermidade que estava localizada nele. E é interessante a gente parar para pensar, talvez vocês não tenham observado, que ele fazia a cura em 2 níveis, em nível perispiritual e no nível físico. Então, quando aconteciam apenas no corpo físico, ele dava uma receitinha para essa doença não retornar, porque ela estava instalada no perispírito, por ação kármica, né? Então ele chegava e falava: vá e não peques mais. E em determinados casos, inclusive, ele era mais enfático. Ele dizia: vá, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, muda de atitude para que essa doença que agora foi curada, ela não retorne pior, seja nessa existência, seja em outra. É aquilo que nós, no meio espírita, né, ficou conhecido como reforma íntima. Uma briga que nós temos aí, né, pela frente. Para um exemplo de uma cura nesse sentido, foi o paralítico de Betesda, que está em João, capítulo 5, dos versículos de 1 a 15. Então, quando ele cura o corpo físico, ele está atacando apenas a consequência e não a causa. Mas quando Jesus atuava no perispírito, na causa daquela enfermidade, quando ele extinguia, né, aquela mazela do perispírito, e assim ela não retornaria se a pessoa, logicamente, não repetisse o erro, ele dizia: teus pecados estão perdoados. Então, aquela causa, né, de uma ação anterior estava perdoada, estava extinguida. Um exemplo é o paralítico de Cafarnaum, que está em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, aqui ele atua na causa da enfermidade. E nós vemos 2 condições parecidas, 2 doenças semelhantes, a paralisia, porém com condição espiritual diferente. Um já pronto, já tendo ressarcido, né, a sua dívida com a lei divina, tendo seus pecados perdoados. E o outro dependendo da sua própria atitude, para que aquela doença não se manifeste novamente. Porém, houve uma cura que deixou
Jesus espantado. Que é a cura da mulher com fluxo de sangue. Até chamei a atenção da Carla, porque na divulgação, né, da palestra, a Débora que faz, né, a montagem, ela colocou justamente uma figura da mulher com fluxo de sangue. Eu falei, interessante, porque vai ser a única cura que eu vou ter tempo de visitar, assim, né, especificamente. Então, como a espiritualidade trabalha, e nós vemos, né, que estamos em uníssono, né, no trabalho. Então, toda ação fluídico-magnética precisa encontrar ressonância para ter efeito. Ela parte do emissor e é absorvida ou repelida pelo receptor. Então, existe a força emissora e a força receptora. Só que, neste caso, aconteceu algo surpreendente, que chamou a atenção de Jesus a ponto dele gritar: quem foi que me tocou? Todos, pelo menos eu acho que todos conhecem essa passagem, e os apóstolos, né, falam, mas como assim? Tem um monte de gente ao seu redor, tá todo mundo te tocando aí. Você vai perguntar quem é que te tocou? Não, me tocaram, porque de mim saiu virtude. Nesse caso, não existiu a força emissora, existiu a força sugadora, vamos assim dizer, porque a vontade, a fé desta mulher conseguiu atrair para ela o magnetismo e a ação fluídica de Jesus para que a sua enfermidade fosse curada. Jesus realmente não esperava um ato desse e uma fé tão grande a ponto de fazer algo, entre aspas, contra a sua vontade. Então nós percebemos o quanto a fé inabalável e uma força de vontade firme podem realizar. Mas voltando para a figura de Jesus. Como encarnados, nós temos a natureza carnal e a espiritual convivendo conjuntamente. Então, em vigília, quando acordados, nós exercemos a natureza carnal. E quando o corpo físico está adormecido, nós estamos libertos e exercemos com liberdade a natureza espiritual. Como Jesus... deixa eu voltar aqui. Então, alguns estão com os 2 pés cravados na natureza carnal. Nós conhecemos como os materialistas, que têm a dificuldade, principalmente após o desencarne, a se libertar da matéria. Outros têm o pezinho lá e cá. E outros, já libertos dessa materialidade, já estão com os 2 pés no plano espiritual, exercendo só a sua ação no plano físico para desempenhar as tarefas que lhe cabem. Jesus, ele tinha só a pontinha do fio de cabelo na natureza carnal. Ele era todo espiritual. Não poderia deixar de ser o contrário. Mas e se eu disser que essa natureza carnal de Jesus era apenas uma aparência? O que acharem? Helena? Vânia? O que diriam se lhe afirmasse que a gestação de Maria foi apenas psicológica, falsa, portanto, e que o parto de Jesus foi fictício? E aí, viu? Quais questões que nós não temos, vamos dizer assim,
bagagem para entender essa transcendência. E que não faz diferença, tá? E que não faz diferença. Vamos discutir isso. Vamos discutir isso. Considerariam loucura o fato de ter sido uma encenação todo o sofrimento passado por Jesus após sua prisão, bem como a morte na cruz? Após a última revelação feita pelos Espíritos, com o lançamento em 1857 do Livro dos Espíritos, eis que 9 anos depois, em 1866, surge uma nova revelação. Então, um advogado contemporâneo de Kardec, um advogado conceituado, ele foi até presidente da Ordem, dos Advogados de Bordeaux. Ele veio trazer os 3 volumes do Evangelho, que foi psicografado por Émile Collignon. Então, ele foi lançado primeiramente na França em 3 volumes, e quando chegou aqui para o Brasil, a FEB decidiu desmembrá-lo em 4 volumes, que no total dá quase 2.000 páginas. O meu francês está um pouco enferrujado, tem umas 10 encarnações mais ou menos que eu estou aqui no Brasil, então eu não vou arriscar a ler ali a página em francês. Então, a primeira página contém a seguinte descrição: Espiritismo cristão ou revelação da revelação. Os 4 evangelhos, seguidos dos mandamentos explicados em espírito e em verdade pelos evangelistas, assistidos pelos apóstolos e Moisés, recebidos e coordenados por Jean-Baptiste Cousteau. Não consta tanto na capa quanto na folha, na primeira página, o nome de Émile Collignon. Eu realmente não sei se durante a publicação da obra, nas demais páginas, se tem. Então, esse conjunto ele foi lançado 2 anos após o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. E é uma obra que continua controversa até os dias de hoje, pelas informações que traz principalmente sobre a figura de Jesus. Nela, afirma ter sido Jesus um agênere, não um ser encarnado. Então, um agênere é um espírito materializado que age por certo tempo para desempenhar uma determinada tarefa. Então, nós temos alguns exemplos na Bíblia, no Velho Testamento, de aparição de agêneres. Cito 2. Os 2 anjos que vão visitar Ló e avisá-lo da destruição iminente de Sodoma e Gomorra. Então, esses anjos, eles são vistos por todos e tomados como seres vivos. E a outra é quando Jacó luta com um espírito, pelo relato bíblico, vindo a vencer esse anjo, materializado, e depois passando a adotar o nome de Israel. E esse anjo, inclusive, até num golpe, deixou ele coxo de uma das pernas. Mas eis o que Kardec diz a respeito de Jesus ser ou não um agênere. Segundo outra opinião, Jesus não teria revestido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível, uma espécie de agênere. Em suma,
Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Foi assim que, dizem, seu corpo voltado ao estado fluídico pôde desaparecer do sepulcro. E foi com esse mesmo corpo que ele se teria mostrado depois de sua morte. Então esse foi o item 64. Agora o item 66. Se Jesus tivesse estado durante sua vida nas condições de seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem sequer uma das necessidades do corpo. Supor que tenha sido assim é tirar dele todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que ele havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse somente aparente, todos os atos de sua vida seriam uma comédia indigna de qualquer homem honesto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Tais são as consequências lógicas dessa teoria, consequências que não são admissíveis porque o rebaixam moralmente em vez de o elevar. Eu sugiro a leitura de um artigo que saiu na Revista Espírita de junho de 1866, e Kardec tece aí mais comentários a respeito das obras de Gustave. Então, segundo o próprio Kardec, os 4 evangelhos de Rusteng não entram em conflito com a doutrina espírita. E Rusteng era um grande entusiasta da doutrina, um grande estudante da doutrina. Então, de acordo com aquilo que foi colocado no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que foram as primeiras obras com as quais Rusteng teve contato, não entra em choque. Mas o fato de Jesus ter sido um agênere diminuiria a importância dos seus exemplos e da sua própria pessoa, dos seus ensinamentos? É lógico que não. Porém, se ele tivesse simplesmente aparecido como esses anjos que foram visitá-lo, trazido a boa nova, cumprido com a sua missão e depois desaparecido, estaria de acordo com essa visão, com esse conceito de agênere. Mas como Kardec mesmo disse, é muito estranho essa simulação de uma concepção, de uma gestação, de um parto, de uma vida e de um sofrimento e morte. Realmente não condiz com a elevação e com a missão de simplicidade e humildade que Cristo queria trazer para nós. Mas a sua angelitude diminuiria se realmente aceitarmos que ele foi humano, com todas as características humanas, como todos nós. Para mim, na minha concepção, o eleva ainda mais, porque traz Jesus para nós, para perto de nós. Isso foi uma dos objetivos dele. Dizer, eu estou aqui com vocês, vocês podem vir até mim. Na escala dos seres puramente angelicais, perfeitos, não existe relatividade. Não tem essa questão do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, como Cristo, na sua elevação moral, sendo governador do planeta, ele não se aplicaria às leis que ele ajudou a cunhar, para os demais seres vivos, não se aplicaria a ele? Eu acho que não. Mas isso é apenas a minha opinião, é a minha visão. Todo o misticismo que cerca a figura de Jesus foi um recurso narrativo para celebrar sua vinda como um Messias prometido no Velho Testamento. Então, se não me engano, no livro do profeta Isaías, tem a descrição de como seria o parto do Messias, de como seria a vida e de como seria a morte, com detalhes, inclusive a morte pelo madeiro.
E Jesus cumpriu essas etapas. Isso admitindo o relato bíblico, tá? Pela visão bíblica. Mas, assim, infelizmente não dá tempo para podermos discorrer a respeito disso. Fica aí para uma outra oportunidade. Então, Jesus foi concebido, gestado, como ocorre com os demais seres da natureza, de acordo com as leis que regem o nosso planeta. Então, ele passou por tudo que as leis naturais definem. Então, quando criança jogou pedra no telhado, roubou goiaba ou tâmara, né, no quintal do vizinho, dormiu, roncou, comeu, urinou, passou por todas, né, as necessidades aí, riu, se irritou, xingou quando tocou com o dedinho na quina da mesa, provavelmente. Então, assim, Jesus era gente como a gente. Ele não passava esse ar de superioridade. Inclusive, o único momento onde ele fala e reconhece que é o Messias é naquele episódio da mulher no poço, né? Mulher samaritana, né? Que é onde ele reconhece que ele é o Messias. Nas outras passagens, ele sempre se classifica como filho do homem, para trazer justamente essa lição de humildade. Eu não sou diferente e não sou melhor, sou igual a vocês. Um pouco mais adiantado na caminhada, mas igual a vocês. Então, como eu disse, ele estava desligado do corpo, né? Tinha a ligação imprescindível para manter o seu corpo funcionando, vamos assim dizer. E era um esforço, imagino eu, tremendo para que a matéria constituída do corpo não fosse desagregada pela força espiritual de Jesus. E eu acredito que ele se ausentava do corpo por mais vezes e por mais tempo do que normalmente se faz, que é quando estamos dormindo. Justamente para trazer um alívio para o receptáculo carnal, para que não viesse a desagregar antes da hora. Isso pode, inclusive, explicar o episódio da caminhada sobre as águas. Ele poderia estar ali em espírito, mais condensado para que os apóstolos o vissem, né? Então seria uma das explicações. E a desagregação da matéria aconteceu no momento do seu sepultamento, que quando foram abrir o túmulo já não havia mais corpo. Então a força que mantinha todas as células, as moléculas, os átomos coesos, ela deixou de existir. E a matéria, sucumbida a todo aquele período de 33 anos de extrema força espiritual, simplesmente desagregou e voltou para a sua origem, que é o pó da terra. Então seria um milagre, um mistério, uma fantasia? É lógico que não. Tudo está explicado pelas ações das leis naturais e universais. Mais uma vez eu consigo me espantar, porque em casa nunca dá certo de eu fazer no tempo certo, sabe? A gente estuda, perpassa, faz o acompanhamento e fica apertado. E aqui o milagre acontece no tempo, né? Bom, eu vou partir já para a parte final do nosso encontro. Era mais uma degustação, como eu disse, esqueci aqui, né, de passar o slide, que é o desaparecimento aí do corpo físico. Então Kardec diz no item 63: o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta sua superioridade, foi a revolução que seus ensinamentos produziram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Então, de fato, não importa se Jesus foi um agênere ou não.
Importa os seus ensinamentos, a sua superioridade. E o maior milagre realmente que ele fez foi vir até nós, estender as mãos e nos dizer, nos afirmar que está conosco o tempo todo. E pelo fato dele estar conosco o tempo todo, é que não acreditamos que Jesus se foi. E nem acreditamos na sua volta, no seu retorno, porque ele está entre nós. Ele não morreu. Ele está vivo em nossos corações e nos seus ensinamentos. Trago algumas sugestões. O livro citado, O Sublime Peregrino, de Ramatiz, um livro bastante interessante, traz algumas explicações diferentes sobre várias etapas da vida de Jesus. Algumas coisas podem ser realmente estranhas, assim como algumas coisas que Rustang traz também nos parecem estranhas, mas não por isso erradas. Talvez nós não tenhamos ainda a condição intelectual de compreendermos. A Vida Mística de Jesus é um livro da Rosa Cruz. Eu tive a oportunidade de ler há muito tempo. Hoje ele está disponível para compra. Antes era só os membros da Ordem Rosa Cruz, então foi um primo meu que me emprestou, sob sigilo. É um livro que conta algumas coisas, principalmente a fase de lacuna que existe nos evangelhos entre os 12 e os 30 anos. Então, esse período de total desaparecimento do que Jesus haveria de fazer, estaria fazendo. Então, esse livro ele entra em detalhes a respeito. E como spoiler, uma das comunidades que ele visitou, que ficou por bastante tempo estudando e trocando experiências, foram os essênios. Tem a fraternidade branca, egípcia. Então, ele passou por longos períodos em estudo e também nesse compartilhamento de experiências para aqueles que já eram iniciados nos mistérios. The Chosen, são Os Escolhidos, que é uma série bem interessante. Eu consegui ver só a primeira temporada na Netflix. As outras temporadas estão disponíveis só no Google Play. Mas é bastante interessante essa visão mais humana de Jesus. Outras obras já trouxeram isso, mas é bem interessante de ver toda essa construção da amizade com os apóstolos, e da interação dele com as pessoas que conviveram. A minha única ressalva é a respeito de Maria, que eles colocaram uma atriz que não condiz aí com a descrição de Maria, porque ela em termos de beleza, ela é menos bela do que a própria Maria Madalena. Eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais aí para ficar comparado com o que a própria doutrina, a obra Maria de Nazaré, nos traz em relação à beleza física dela. Para nos preparar para a fase final, os 3 últimos, principalmente o último capítulo que será abordado, se não me engano, pela Roseli, não é isso? Tem essa palestra muito bacana, 52 minutos só, do Haroldo, muito interessante, falando daquilo que nós estamos vivendo, que é esse período de transição e que já está chegando ao fim. Temos 3 livros, Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, que faz essa união, esse balanço entre o Espiritismo e o Cristianismo. A Segunda Morte, de Ranieri, que retrata como é a vida nos planos superiores, daqui do planeta mesmo, de seres que já se libertaram
saúde. Se libertaram do perispírito, que estão num nível de elevação muito superior ao nosso. Então eles já não têm nenhuma mais necessidade de encarnar. Então perderam o perispírito já rumo aí à condição de espíritos perfeitos. E a Boa Nova, que traz episódios dos evangelhos, inclusive o episódio onde que Jesus vem resgatar Maria é maravilhoso. É muito bonita esse reencontro de Maria com Jesus, né? Realmente tocante. E eu queria fazer uma fala final. Então, como eu disse, o último capítulo da Gênesis será os tempos são chegados. E gostaria de deixar uma questão aí na mente de vocês, rondando, orbitando a cabeça de vocês. Então eu creio que nenhum de nós deseja ser afastado do planeta quando o momento for chegado, ou seja, ser exilado. Acredito que todos nós queiramos permanecer aqui na nossa, dando continuidade à nossa escala evolutiva, ao nosso aprendizado, ao nosso preparo para a condição de mundo de felicidade, né? Então, aqueles que forem exilados irão para um mundo mais inferior ao nosso, mais brutalizado, assim como aconteceu com os exilados, tanto da capela quanto de outros ordens, ao aportarem aqui. Mas e se Jesus chegasse para nós e nos pedisse para formar uma equipe de seres que vão auxiliar aqueles que forem exilados e aquela população que já está em desenvolvimento nesse novo planeta? Se ele nos pedisse, venha, ajude aos seus irmãos, vá para lá, qual seria a nossa resposta? Deixo essa pergunta para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que Jesus abençoe a todos. Que tenham um final de semana maravilhoso e uma semana iluminada. E deu, né? Vamos terminar com a musiquinha, né? Podem cantar, viu, gente? Pode bater palma. Não tem problema, não. André, você me ajuda. Lelé, me ajuda. Vamos ajudar. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca, me joga no chão, toda a esperança que restou então. Olhei em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que um lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, sossega, vai ficar tudo bem, tudo bem.
sigo aquele turbilhão e no chão só vou me encostar, porque minha alma quer me adorar. Os seus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o conselho do teu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aqui, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Paz no coração de vocês. Boa noite. Obrigada, Washington, mais uma vez. Muita gratidão. Muita gratidão a todos que compareceram nessa noite de hoje. Vamos silenciar os nossos corações para fazermos a prece final. Glória a Deus nas alturas infinitas e paz na terra os homens de boa vontade. E assim, Senhor, nos despedimos desta noite, onde podemos verificar um ensinamento tão grandioso, um aprendizado que vai nos levar a refletir sobre tantas ações que o Senhor teve aqui na terra. Gratidão pela vida, pelo trabalho, pela oportunidade de estar aqui nesta casa, neste momento. Pedimos, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, em nossos lares, e nos lares dos irmãos que sofrem, que choram, daqueles que estão nos asilos, nos hospitais, nos presídios, enfim, onde quer que tenha um irmão, um filho, um pai, uma mãe sofrendo, o Senhor possa ali estar, como prometeu há 2000 anos atrás. Confiamos em Ti, que a Sua luz e a Sua paz seja nossa companheira hoje, agora e sempre. Muita gratidão e muita paz.